Opa, tudo bom? Meu nome é Alan e hoje a gente vai aprender a operar com radicais. Essa operação com radicais, ela cai muito na nossa vida e a gente nem, não sabe como faz. Igual às vezes resolvendo uma equação, a gente chega que o resultado é 1 mais raiz de 2. Aí você fala assim, como é que eu faço isso? Lá vai ficar assim, 1 mais raiz de 2. Mas aqui a gente vai aprender a fazer operações quando os dois são radicais. Então, a gente vai começar primeiro multiplicando e dividindo e depois somando e subtraindo, que é o contrário do que a gente aprende quando fala lá nos números naturais, lá longe. Então, o que acontece? Quando a gente vai multiplicar e dividir radicais, eles têm que ter o mesmo índice. Mas, o que é índice? Eu nem lembro disso. Índice é esse númerozinho aqui que está aqui em cima. Que, na verdade, se for uma raiz quadrada, ele vem apagado. Mas se for uma raiz cúbica, uma raiz quarta, ele tem que aparecer. Índice é o númerozinho, radical é o número que fica dentro. A raiz mesmo, é o resultado dessa operação. E o radicando é o resto. Então, a gente só vai conseguir multiplicar e dividir raízes que têm o mesmo índice. Então, esse é o ponto importante. A gente só vai conseguir multiplicar e dividir raízes que têm o mesmo índice. Então, vamos pegar um exemplo aqui, a raiz cúbica de 9 vezes a raiz cúbica de 5. Os índices são iguais, ok? Então, a gente consegue multiplicar. E para multiplicar, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os radicais. Ou, comumente falando, a gente vai juntar essas duas raízes. Então, eu vou transformar esses dois radicais num só. Então, vai ser 9 vezes 5, que é a raiz cúbica de 45. Mesma coisa, a gente vai fazer para o exemplo de baixo. No exemplo de baixo, tem a raiz quadrada de 35 vezes a raiz quadrada de 6. Os índices são iguais? São. Então, eu posso juntar eles dentro de uma mesma raiz. Se eu estou multiplicando, eu vou multiplicar. Então, 35 vezes 6, 210. Então, isso vai ser a raiz quadrada de 210. Na divisão, é a mesma coisa. Eu não faço diferente. Então, se eu tenho aqui a raiz cúbica de 480 dividido pela raiz cúbica de 6, eu vou, se os índices forem iguais, eu vou juntar isso dentro do mesmo radical. Então, isso vai ser a raiz cúbica de 480 dividido por 6, a raiz cúbica de 80, porque 480 dividido por 6 é 80. Então, a gente está aprendendo a multiplicar e a dividir as raízes. Então, agora que a gente já sabe multiplicar e dividir radicais, agora a gente vai aprender a somar e subtrair. Lembra que eu falei com vocês que para multiplicar a gente tem que ter o mesmo índice? Agora, na soma, a gente vai precisar de uma coisinha a mais. A gente vai precisar que as raízes tenham o mesmo índice e o mesmo radical. Então, vamos ter um exemplo aqui, raiz de 18 mais a raiz de 8. Você pode pensar assim, Ana, você acabou de falar para mim que para a gente somar as duas coisas, as raízes ela tem que ter o mesmo índice e o mesmo radical. E você já está dando um exemplo que não dá. Por quê? Os índices são iguais. Lembra que eu falei com vocês que quando não aparece é 2, o 2 está escondido. Então tá, o 2 está escondido aqui, só que, pelo que eu sei, 18 não é igual a 8. Ok, ótimo pensamento. Fico feliz que você pense assim. Mas a gente pode escrever essas duas raízes de uma forma simplificada para fazer com que elas tenham a mesma raiz. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai decompor o nosso número 18 em fatores primos. Como assim? Lembra lá do MMC? É basicamente o MMC, mas não é o MMC. Então, a gente vai decompor esse número em fator primo. A gente vai dividir, exatamente, a gente vai sempre começar do menor primo e vai dividindo. Então, o 18, ele é escrito como 3 ao quadrado vezes 2. Tá certo? Porque 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2, 18. Tudo bem? E o 8, a gente vai escrever ele como 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado é 4 vezes 2, 8. Então, até aí tá tudo certo. Então, em vez de escrever o 18, eu vou escrever que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 2. Mais a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. Lembra lá na multiplicação? Que quando a gente tinha o mesmo índice, a gente podia juntar? Aqui a gente vai poder fazer o caminho inverso, que uma coisa é igual a outra, então dá para fazer. Então aqui eu vou separar as raízes. Então vai ser a raiz de 3 ao quadrado vezes a raiz de 2,
mais a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2. A gente tem uma propriedade das raízes que a gente já viu anteriormente, que se o índice for igual ao expoente de dentro, esse número ele sai da raiz quadrada. Então aqui, ó, lembra que tem um 2 escondido, esse é igual a esse, então ele sai, o 3 fica fora da raiz quadrada. Já aqui é diferente. O 2 que está escondido não é igual a esse 1 que sempre tem nos números. Então esse meu número continua dentro da raiz. Novamente, o 2 que está aqui escondido é igual a esse 2, então a gente vai tirar o meu radicando da raiz aqui, meu radical, desculpa, da raiz, e vai manter essa raiz de 2 aqui. Então, olha o que a gente fez. A gente pegou isso e transformou nisso. Agora, faz sentido. Eu falo assim, para eu somar dois radicais, eles têm que ter a mesma raiz. E o que eu vou somar? Eu não vou somar as raízes. Eu vou somar os números que estão acompanhando elas. Então, ó, 3 mais 2, 5. E o raiz de 2 repete. Como se a gente botasse o nosso fator comum. O raiz de 2 como fator comum. Então, ó, a gente vai somar esses dois números que estão acompanhando as nossas raízes. De novo, 3 mais 2 é 5. Para a subtração é a mesma coisa e é o próximo exemplo. Agora a gente volta com outro exemplo de subtração. Lembra que eu falei com vocês que lá na soma a gente tinha que ter os índices e o radical ser o mesmo? Então, aqui na subtração não vai ser diferente. Vamos aqui no exemplo, ó, é a raiz quadrada de 45 menos a de 125. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se o índice e o radical são iguais. Não, eles não são iguais, aqui no nosso caso. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que decompor eles em fatores primos. Vocês já viram isso, né? Então, a gente decompondo ele em fatores primos, a gente só vai dividindo pelo menor primo. Dando um exemplo aqui para vocês. O 45 eu vou dividir por 2. 45 não é divisível por 2, então eu vou por 3. 45 dividido por 3 é 15. Beleza? Aí eu vou indo procurar os menores números primos que conseguem dividir o 15. Uma dica. Se o número já não dividiu, tipo, o 2 aqui, ó, ele não dividiu 45, então ele nunca mais vai aparecer aqui na nossa decomposição, porque a gente sempre pega o menor. Então, se o 2 já não dá, ele não vai dar pro resto, ok? Então, aqui, ó, 15 dividido por 3, 5. 5 só dá para dividir por 5, então a gente tem aqui uma decomposição, 3 ao quadrado vezes 5, mesma coisa do 125. O 125 é 5 ao quadrado vezes 5, ok? E aqui eu vou escrever, em vez de 45, eu vou escrever a forma dele fatorada, que é isso aqui. Em alguns livros, vocês vão ver, em vez de forma fatorada, como forma simplificada. Mas isso aí vai de autor para autor, mas é a mesma coisa. Então, ó, aqui a gente vai escrever esse 45 de forma fatorada, ele é 3 ao quadrado vezes 5, e o 125 de forma fatorada é o 5 ao quadrado vezes 5. Eu vou separar essas raízes da propriedade que a gente viu nesse mesmo vídeo, só que multiplicando. Então, ó, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5, vezes a raiz quadrada de 5, menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5. Lembra lá da nossa propriedade que eu também usei ela na soma? Se o nosso índice for igual ao expoente que está dentro, a gente pode tirar esse número de dentro da raiz. Então ele vai ficar 3 raiz de 5 menos 5 raiz de 5. A partir de agora, a gente tem índice e radical igual. Então lembra que eu falei com vocês? Como se a gente colocasse um fator comum, o raiz de 5, e fizesse a operação. 3 menos 5 não é 2, é menos 2. Porque vamos supor, eu tenho 3 reais e eu devo 5 reais à minha mãe, então se eu pagar 3 reais a ela, eu vou continuar devendo 2. É uma analogia para a gente entender. Então se eu tenho 3 e tiraram 5 de mim, eu fiquei com menos 2. Tudo bem?